Vamos resolver mais umas questões de química aqui. Antes de mais nada, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Ó. Isso aqui é muito importante. Ó. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Um mol de qualquer coisa é 6 vezes 10 a 23 coisas. Tá legal? Ó, um mol de átomos é 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de moléculas é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de abelhas, é 6 vezes 10 a 23 abelhas. Tá legal? Lembra disso aí, tá? Segundo, olha aqui, ó. Massa atômica é a massa do átomo em unidades atômicas. É aquele número que a professora dá junto aqui na questão. Se você olhar na tabela periódica também, né? Você vai ver lá a massa do carbono. Aí você vai ver, são 12 unidades atômicas. Né? Massa do oxigênio são 16 unidades atômicas. Tá bom? Aí uma terceira coisa, ó. Massa molar. Massa molar. Né? É a massa da molécula da substância em gramas por mol. Né? Olha aqui, ó. Massa molar do oxigênio. Massa molar do oxigênio. Né? Tem que lembrar o seguinte: o oxigênio ele não fica em um átomo só. Um átomo só ele fica instável. Quando eles falam assim, tem tanto de gás oxigênio dentro de um recipiente, são duas moléculas assim, ó, que estão ligadas, tá? Tá legal? O oxigênio molecular ele é sempre O2, ó, O2, tá? Aí a massa molar dele é 2 vezes, aí você olha lá na tabela periódica, vai dizer que a massa atômica dele é 16 unidades atômicas, né? Então é 2 vezes 16, aí o resultado final vai ser em gramas por mol, tá bom? Então, vamos lá. Um recipiente contém uma mistura de 4 mols de metano, CH4, e 64 gramas de gás oxigênio. Qual a quantidade total de moléculas? Né? Então vamos ver isso aí. Ó. Vocês concordam que a quantidade total de moléculas, o que vai ser? Vai ser a quantidade de moléculas de 4 mols de metano mais X mols de oxigênio. Não é isso? Eu tenho que somar, né? Tem que conseguir 4 mols de metano e X mols aqui que vão estar contidos em 64 gramas de oxigênio. Né? Aí ele pergunta lá, quantidade total de moléculas no recipiente. Então, primeira coisa, vamos ler aqui. Ele está falando assim, eu tenho 4 mols de metano. Né? Então, eu tenho... Vou colocar uma cor mais forte, ó. Eu tenho 4 mols de metano, CH4, né? Então, eu tenho mol, o que é mol mesmo? Mol é 6 vezes 10 a 23, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, se são 4 mols, então, ó, 4 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Tá bom? Quanto que vai dar isso aqui? 4 vezes 6, 24, né? 24 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Tá? Ok. Agora, olha que legal aqui, ó. Aqui ele não me diz
quantos mols tem de gás oxigênio, mas ele me diz que tem 64 gramas. Né? Uma molécula de oxigênio, o que é mesmo? É O2. Tá certo? É O2, cuidado com isso. Então, eu tenho 2 vezes a molécula de oxigênio, né? Não é isso? Então, eu tenho 2 vezes... Qual que é a massa atômica dela, do oxigênio? Ó, ele deu aqui, ó, é 16. 2 vezes 16, então eu tenho 32 gramas, o quê? Por mol. Tá certo? 32 gramas por mol. Agora, ele está me dizendo aqui, ó, que eu tenho 64 gramas de gás oxigênio. Ó, 1 mol de oxigênio é igual a 32 gramas. Tá certo? X mol de oxigênio vai ser igual a 64 gramas. Certo? Para achar o x aqui é só multiplicar em cruz, né? 1 vezes 64 dividido por 32. Então a gente vai ter o seguinte, ó. 2 mol de oxigênio. — 64 gramas. Né? Agora, diz uma coisa para mim. Quanto vale o mol mesmo? Ó, 2 vezes... Quanto que vale o mol? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Não é isso? Que vai dar 12 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Certo? Agora, tudo que eu tenho que fazer é somar os mols, o número de moléculas de oxigênio com o número de moléculas do metano, CH4. Né? Então, como é que eu faço? 24 vezes 10 a 23, mais 12 vezes 10 a 23. Para somar, pessoal, não pode esquecer que aqui, ó, tem que estar igual, tá? Senão você não consegue fazer a operação de soma, tem que fazer uns ajustes nos números, né? Aqui vai dar 36 vezes 10 a 23 moléculas. Né? Esse é o total. Tá legal? Tranquilo, né? Vamos pro próximo. O médico recomendou que seu paciente tomasse um comprimido de ácido acetil salicílico, fórmula C9H8O4, a cada 6 horas por dia de tratamento. Cada comprimido apresenta 450 miligramas de ácido acetil salicílico. E o tratamento durou 4 dias. Responda qual a quantidade em mol e qual a quantidade de moléculas ingeridas pelo paciente até o término do tratamento. Isso é bem legal. A gente só precisa fazer uns ajustes aí, que tem muitas informações, né? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Um comprimido a cada 6 horas, né? Primeiro vamos ver isso aqui, ó. Um comprimido a cada 6 horas. Né? Se ele tomar um comprimido
em 6 horas, deixa eu fazer assim, vou fazer aqui nem regra de 3 mesmo, fica mais fácil. Ó, vou fazer assim. Um comprimido a cada 6 horas. Né? O dia tem quantas horas? 24 horas, né? Portanto, ele tomou X comprimidos por dia. Então aqui é só multiplicar, né? É proporcional, é 1 vezes 24 dividido por 6, né? 1 vezes 24 dividido por 6. Quanto vai dar isso aí? Dá 4. 4 comprimidos. Por dia. Né? 4 comprimidos por dia, então ele toma. Agora ele está falando aqui, ó. O tratamento durou 4 dias, né? Então em 4 dias ele tomou, são 4 comprimidos por dia, né? Então é 4 vezes 4, são 16 comprimidos. 16 comprimidos. Certo? Ok. Aí é o seguinte, ó, a gente tem que ver. Cada comprimido apresenta 450 miligramas de ácido acetil salicílico. Então, vamos ver quanto de ácido acetil salicílico ele consumiu, né? Então são 16 comprimidos vezes 450 miligramas de ácido acetil salicílico. Quanto vai dar isso aí? Vou fazer. Vocês fazem na mão aí, eu vou fazer na calculadora aqui, tá? Querem que eu invoque a calculadora aqui? Pra gente ver acontecer. Nem sei se ela vai aparecer na filmagem. Vamos ver. Ó. 16 vezes 450 são 7.200 miligramas. 7.200 miligramas, né? Miligramas. Vamos passar isso aqui para grama? É só dividir por 1000, né? Que é igual a 7,2 gramas. Ok? Então ele ingeriu, durante o tratamento, 7,2 gramas de ácido acetil salicílico. Né? Agora ele quer saber o seguinte, ó. Responda qual a quantidade em mol e a quantidade de moléculas ingeridas, né? Então, imagina o seguinte, ó. Agora a gente tem que achar a massa do ácido acetil salicílico, a massa molar dele, né? Massa molar do ácido acetil salicílico do C9H8O4. Então, olha que legal. Eu tenho, vamos ver aqui, ó, eu tenho 9 átomos de carbono, então eu tenho 9 vezes carbono. Eu tenho 8 vezes hidrogênio, eu tenho 8 vezes hidrogênio, eu tenho 4 vezes oxigênio, eu tenho 4 vezes oxigênio, né? Então, isso aí vai ser o seguinte, ó. Eu tenho 9 vezes o carbono, então eu tenho 9 vezes, quanto vale aqui, ó, a massa molar do carbono, ó, é 12, né? 9 vezes 12. Eu tenho 8 vezes hidrogênio. 8 vezes 1, né? Ó, o hidrogênio vale 1, né? Massa molar. E o oxigênio vale 16, né? Então eu tenho 4 vezes 16. Ó. Quanto dá isso aí? Olha só. Super calculadora. Não sei se ela está aparecendo aí, vou ver só no final. Então, nós temos aqui, ó.
Nós temos 9 vezes 12, 108. Não, cardinal. Nós temos 4 vezes 16, 64. E aqui 8 vezes 1, 8. Agora a gente tem que somar isso aqui, né? Isso aí vai nos dar, vamos lá, 108 mais 8 mais 64, 180. 180 o quê? Gramas por mol. Do que? De ácido acetil salicílico. Tá bom? Então tá aqui, ó. 180 gramas por mol, né? Aí está dizendo o seguinte, ó, a quantidade, a gente sabe que um mol de ácido acetil salicílico tem 180 gramas, certo? Eu sei que x-mol vai equivaler a quanto que ele tomou? Ó, 7,2 gramas. Aí a gente faz a continha, né? Uma vez 7,2 dividido por 180, né? Então vamos lá, pega a nossa calculadora de novo. Bom, 7,2 dividido por 180. Isso aí vai dar 0,04 mol de ácido acetil salicílico, né? Ó, isso aqui, ó, é uma das respostas, né? Qual a quantidade em mol? Então isso aqui é a resposta A. E a B é a quantidade em moléculas, né? Bom, é só fazer 0,04 mol. O que é mol mesmo? É só multiplicar por 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Isso aí vai dar, da nossa calculadora de novo, 0,04 vezes 6, cadê o exponencial desse calculador aqui? Seis vezes 10 elevado a 23. 2,4 vezes 10 elevado a quanto? 22 vezes 10 elevado a 22. Esse aqui é o B. B. 2,4 elevado a 22 moléculas. Ok? O próximo. Isso eu vou deixar para o fim. Vou tentar mostrar as moléculas para vocês. Some as opções corretas, porque isso aqui é bem canalha, mas esse tipo de questão. Vamos ver aqui, ó. Um mol de CO2 contém. Bom, já vamos fazer a massa molar dele. Massa molar do CO2
massa molar do CO2 vai ser o quê? Eu tenho um carbono, então eu tenho uma vez carbono e eu tenho duas vezes oxigênio. Duas vezes oxigênio. O carbono, ele está dizendo para mim aqui que é 12. Então eu tenho uma vez 12. E o oxigênio está dizendo para mim que é 16. Então eu tenho duas vezes 16. Uma vez 12, 12. Duas vezes 16, 32. Aqui a gente soma os dois, né? Vai dar 4, 4. Então são 44 o quê? 44 gramas por mol. Né? 44 gramas por mol. A massa molar do CO2. Né? Aí está dizendo o seguinte, ó. 1 mol de CO2 contém 44 gramas. Ó, 1 mol, né? Está escrito aqui, ó. 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Está correto. O que mais que ele tem? Ele tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 que ele tem, né? Peraí, então ele tem, isso aqui eu estou dizendo aqui, 6,02, é isso aí. Mol, ou seja, 6,02, é isso aí mesmo. Ele tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio? Não, né? Não, ele tem menos do que isso, porque ele tem, isso aí está distribuído entre oxigênio e carbono. O que mais? 44. Isso aqui é o mol. Está dizendo aqui que ele tem 44 unidades atômicas. Tem 44 unidades atômicas. 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono? Não, também não. Uma molécula. Então, um mol tem uma molécula só? Não, tem muitas moléculas, né? Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Ó, tem isso aqui, ó. Né? Esse U aqui que está estranho. Porque um mol. Não, isso aqui não. Está errado. Eu acho que é só o 2 e o 2 e o 1. Acho que é 3. Acho que é 3. Porque um mol são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, né? E esse 44 unidades atômicas seria uma molécula. Então, não, cara, é isso aqui vezes 44 daria o número de unidades atômicas que ele tem. Eu acho que é só isso aí mesmo, é 1 e 2. Então, daria 3. Vamos em frente. Questão de múltipla escolha. A respeito da glicose, tá meio pequenininho, C6H12O6. Né? É correto afirmar: uma molécula de glicose tem 6 vezes 10 a 23 átomos? Uma molécula? Não, né? É o contrário. Em um mol de glicose há 6 átomos de oxigênio? Não, há muito mais átomos de oxigênio. Uma molécula de glicose pesa 180 unidades atômicas? Será? Vamos ver. Vamos fazer aqui a massa molar dela, né? Então a massa molar dela é o seguinte, que eu tenho 6 carbonos, 6 vezes carbono, eu tenho 12 vezes hidrogênio, eu tenho 12 vezes hidrogênio, eu tenho 6 vezes oxigênio, então eu tenho 6 vezes oxigênio. Então eu tenho 6 vezes carbono, 6 vezes o carbono é 12.
eu tenho 12 vezes o hidrogênio, que é 1, e eu tenho 6 vezes o oxigênio, que é 16. Isso aí vai dar, vamos lá, nossa calculadora, vamos lá. Então eu tenho 6 vezes 12, vou fazer aqui direto, ó, mais 12 mais 6 vezes 16. 180. Então, se somar tudo isso aqui, ó, eu tenho 180 gramas por mol. Uma molécula de glicose pesa 180 unidades. Sim. 180 unidades atômicas. A gente achou aqui. 180 unidades atômicas. Em 1 mol de glicose, temos 12 gramas de átomos de carbono. Não. Em 1 mol de glicose, nós não temos. Temos 6 vezes 12. 6 vezes 12 gramas, né? Então é só essa daqui, ó. Essa aqui está correta. Ok? Vamos ver esse outro aqui. Uma pessoa adicionou 171 gramas de sacarose, é super comum, né? Em uma panela para fazer um doce. Quantas moléculas de sacarose foram utilizadas no doce? Né? Dados: a massa da sacarose, a massa molar de sacarose é 342 gramas por mol. Ajudou bastante a gente, né? Então ele está dizendo o seguinte aí, ó, que 1 mol de sacarose tem 342 gramas, certo? Ele quer saber moléculas, né? 1 mol não é 6 vezes 10 a 23 moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas? Então, em 6 vezes 10 a 23 moléculas, eu tenho 342 gramas. Né? Agora, ele está me perguntando o seguinte, ó, em 171 gramas, quantas moléculas tem? Em 171 gramas, eu tenho X moléculas, né? Então, eu tenho, X vai ser igual ao quê? 6 vezes 10 a 23, vezes 171, dividido por 342 gramas. Né? Grama cansado com grama, tá? Isso aí vai dar quanto? Vamos lá. Então é 6 vezes 10 a 23 vezes 171 dividido por 342. 3 vezes 10 a 23. Então, 3 vezes 10 a 23, o que? Moléculas. Esse aqui é o resultado. 3 vezes 10 a 23, esse aqui, ó. A resposta está aí. Bom? Para a próxima. Qual a quantidade em mols, né, de butano? Butano é C4H10. Existe num isqueiro contendo 5,8 gramas dessa substância. Então, tranquilo, né?
Vamos achar a massa molar, né? Então, massa molar de butano vai ser, como que é? Eu tenho 4 carbonos, 4 vezes carbono, eu tenho 10 vezes hidrogênio, eu tenho 10 vezes hidrogênio. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes carbono é 12, isso aqui vai ser 10 vezes hidrogênio é 1, né? Hidrogênio é 1. Isso aí vai dar 48, né? Vai dar 58 gramas por mol. Tá certo? Então agora eu sei do que? Eu sei que 1 mol de butano tem 58 gramas. Dentro do isqueiro tem 5,8 gramas, né? Aqui eu vou ter x mol. Seria 1 vezes 5,8, 1 vezes 5,8 dividido por 58. Quanto vai dar isso aí? Vamos chamar aqui a calculadora, né? Agora não preciso, mas 5,8 dividido por 58 é o famoso 0,1 mol. 0,1 mol. Beleza? Próximo. Vamos ver. Considerando a taxa de glicose, glicose é C6H12O6. Perdão. C6H12O6, né? A taxa de glicose no sangue do indivíduo é de 90 miligramas em 100 ml de sangue. E o volume do sangue do indivíduo é 4 litros. O número de moléculas de glicose existente nos 4 litros de sangue é aproximadamente igual a... É tranquilo, né? Então a gente sabe do seguinte, ó. A gente tem 90 miligramas de glicose em 100 ml ou 0,1 litro, né? Pode ser, né? 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro, né? Aí ele quer saber o seguinte: quanto de glicose eu tenho em 4 litros? 4 litros, né? Então, vou ter X miligramas só, em 4 litros. Basicamente, o X nosso vai ser igual a 90 miligramas vezes 4 litros dividido por 0,1 litro. Litro cancela com litro, o resto a gente faz a conta aqui. Vamos lá? Nossa calculadora. 90 vezes 4 dividido por 0,1. 3.600 miligramas, né? Ou, colocar em gramas, né? 3,6 gramas. Então, o que é isso aqui? Em 4 litros de sangue, nós temos 3,6 gramas
de glicose. Certo? Agora ele quer saber como é que é o número de moléculas de glicose existente nos 4 litros, né? O número de... quer saber quantas moléculas, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, tranquilo, né? Vamos fazer a massa molar da glicose, C6H12O6. Então o que eu sei? Eu sei que eu tenho 6 carbonos, 6 vezes carbono, eu tenho 12 hidrogênios, 12 vezes hidrogênio, eu tenho 6 oxigênios, 6 vezes oxigênio. Então eu tenho 6 vezes o carbono, ó, é 12, 12 vezes o hidrogênio, que é 1, e 6 vezes o oxigênio, ó, 6 vezes o oxigênio, que é 16. Né? E vamos somar tudo isso aí já faz tudo junto. Isso aí vai ser... Ó. 6 vezes 12, mais 12, mais... Vamos aqui, perdão. 6 vezes 12, mais 12, mais 6 vezes 16, igual 180. Então, a gente sabe que isso aqui dá 180 gramas por mol. Certo? Agora eu sei do seguinte, ele quer moléculas, né? Então, eu sei que 1 mol de glicose tem 180 gramas, né? Em 3,6 gramas vai ter quanto, né? Lembrando que 1 mol é 6 vezes 10 a 23, né? Ó, bastante de Avogadro aqui, né? 6 vezes 10 a 23, né? Então aqui, ó, eu posso escrever já direto, ó. Eu sei que é 1 mol, né? Eu sei que em 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose tem 180. Eu vou ter X moléculas em 3,6. Então é só multiplicar. X vai ser igual a 6 vezes 10 a 23 vezes 3,6 dividido por 3,6 dividido por 180 gramas. Grama cancela com grama, né? E vamos fazer a conta. A calculadora. Vamos lá. 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 3,6 dividido por 180. Vai dar 1,2 vezes 10 elevado a quanto? 10 a 22. Vezes 10 a 22, que? Moléculas. Isso aqui é a resposta. Tá bom? Mais um. Qual a massa em gramas corresponde a 36 vezes 10 a 23 moléculas de água? Então, massa molar da água. O que vai ser? Eu sei que eu tenho 2 vezes H e 1 vez O. Eu tenho 2 vezes 1. Eu tenho 1 vez
16. Né? Isso aqui vai dar 2, 16, somando os dois vai dar 18 gramas por mol. Bom, aqui ele está dizendo para mim, né? Eu tenho 18 gramas em 1 mol. Eu tenho 18 gramas em 6 vezes 10 a 23 moléculas. Né? X gramas correspondem a 36 vezes 10 a 23 moléculas. Né? Aí o nosso X aí vai ser o quê? 18 gramas vezes 36 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23. Isso aí vai ser igual. Vou pegar a nossa super calculadora de novo aqui. Então, 18 vezes 36 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui vai dar... que é isso? 18 vezes 36 vezes 10 elevado a 23 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Estou fazendo errado aqui. 10 a 23 cancela com 10 a 23. Por que não está cancelando? A calculadora está besta? Né? Tá maluquinha? 18 vezes 36 igual, será que ela quer igual? Dividido por 6, 108. Gramas. Tá? Deixa eu insistir aqui na calculadora, acho que ela quer igual, mas que calculadora burra. 18 vezes 36 exponencial 23 igual dividido por 6 exponencial 23. Muito doido. O Bruno não sabe fazer conta. Enfim. Hein? É um bug isso aí. 108 gramas, né? Tá? Vamos para a próxima. Qual que é essa daí? Sobre as definições relacionadas à massa dos átomos. Sobre as definições relacionadas à massa dos átomos e das moléculas, é correto afirmar que um mol indica a existência de 6 moléculas de qualquer substância. Pô, nada a ver, né? É 6 vezes 10 a 23, né? Ou seja, isso aqui é falso. O número de Avogadro indica a quantidade de átomos de carbono de uma substância. Puta, nada a ver.
Falso. Massa molar é a massa de uma molécula expressa em gramas. Não é. É gramas por mol. Falso. Uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Carbono 12, tá? Uma unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do átomo de carbono. Isso aqui é do carbono 12, cara. Nenhuma aqui tá certa, para dizer a verdade, viu? Deve ser essa aqui, ó. Porque a massa molar é a massa de uma molécula expressa em gramas. Não é gramas, é grama por mol. Tá tudo meio estranho aí, viu? Eu chutaria D. Tá mais ou menos ali. Esse conhecimento das estruturas aí, você tem que fazer algumas considerações. Deixa eu ver aqui. E o CO2. Tá, vamos fazer isso aqui então. Ó. O conhecimento das estruturas das moléculas é um assunto bastante relevante, já que as formas das moléculas determinam propriedades das substâncias, como odor, sabor, coloração e solubilidade. As figuras apresentam as estruturas das moléculas CO2, H2O, NH3, CH4, H2S e P3, né? pH3. Então, isso aqui, ó, é sulfeto de hidrogênio, CH4 é metano, pH3 é fosfina, CO2 é gás carbônico, NH3 é amônia, né? Isso aqui é legal você ter as moléculas. Eu montei as moléculas aqui para você. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando as moléculas, né? Porque eu não consegui fazer a câmera filmar o que eu tô. Não consigo fazer a câmera aparecer e aparecer a tela aqui também. Não sei porque ela não grava. Tá? Mas a história é a seguinte, ó. Esse sulfeto de hidrogênio, aqui a gente tem que lembrar lances de molécula polar e apolar, né? Lembra desse conceito de molécula polar? É mais ou menos assim. Por exemplo, o CO2, se você conseguisse mostrar as moléculas aqui, ia ficar bem mais fácil, né? Porque não elas não são exatamente assim, né? Você não consegue ver no papel aquilo que é tridimensional. Por isso que é tão importante trabalhar com as moléculas, as bolinhas, sabe? O Lego das bolinhas, né? Dos átomos, né? Então, por exemplo, CO2, ó, você tem uma molécula de carbono aqui, e aí você tem uma ligação dupla com oxigênio de um lado e uma ligação dupla com oxigênio do outro. A história é mais ou menos a seguinte, ó. O que tem, se você olhar no meio da molécula assim, ó, a carga que tiver de um lado, ela tem do outro também. Então ela meio que se anula, sabe? Então, por exemplo, CO2, ele não é polarizado, ele é apolar. Então, ó, CO2 é apolar. Né? O sulfeto de hidrogênio, o H2S. H2S, né? O H2S, estou pegando ele na mão aqui, né? Ele é um negócio assim, ó. Você tem o enxofre aqui, e aí você tem uma ligação com um hidrogênio aqui e uma ligação com um hidrogênio aqui. Aí você está vendo como que essas ligações estão aqui embaixo? Isso aqui é o seguinte, ó, essa parte aqui do átomo, da molécula, ela fica positiva. E essa parte aqui de trás, ó, ela fica negativa. Né? Então, aqui você tem o que a gente chama de polos, né? Você acaba tendo positivo de um lado e negativo do outro.
Então o sulfeto de hidrogênio, ele é polar. O metano é o seguinte, vou pegar ele na mão aqui também. O metano, ele é assim, você tem o carbono, como eu fiz ele. Ah, tá aqui. O metano, você tem um carbono aqui, uma molécula de carbono, e aí você tem um hidrogênio para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, sabe? Tem os hidrogênios aqui, ó. Se você cortar no meio, você vai ver também que o que tem de um lado aqui, ó, tem do outro. Então, uma anula a outra, né? O metano, ele é apolar. A fosfina, cadê a fosfina? Fosfina é o pH3. pH3, fosfina. A fosfina é assim, ó. Você tem fósforo aqui e você tem ele aqui, ó, não dá para desenhar, mas é como se eles ficassem assim, ó, que estão os seus hidrogênios. Então acontece aquele mesmo caso. Você tem uma parte negativa embaixo, uma parte positiva em cima. Então a fosfina é polar. E a amônia sua, cadê a amônia? É o NH3. É a mesma coisa, né? Você tem bem parecido com esse aqui. Você tem uma molécula de nitrogênio aqui e tem 3 hidrogênios assim. Então você tem negativo em cima e esses aqui, ó, formam um positivo embaixo. A amônia é polar. Tá? Bom, por que a gente tem esse lance de polar e apolar? Deixa eu apagar aqui, ó. Tem que lembrar quem que é polar, quem que é apolar, né? Pelo seguinte, ó. Essas histórias aí de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, né? Aqui, ó. Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. Elas só acontecem em moléculas polar. Só ocorre em moléculas polar. Então, ó, se é apolar, já cai fora. Então, o que a gente tem aqui que é apolar? Ó, metano, um abraço, gás carbônico, um abraço. Já eliminamos 2, que esses aí não podem ser. Aí a segunda coisa que você tem que lembrar é disso aqui, ó, HFON. HFON. Tá? Tem que lembrar disso aí, HFON. Tá bom? As pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, elas só acontecem quando você tiver um hidrogênio que esteja conectado ou em flúor, ou em oxigênio, ou em nitrogênio. É só nesses casos que vão acontecer. Então, você imagina o seguinte, ó. Por que quando você pula na piscina e erra o mergulho, você dá de barriga na água, você sente aquela porrada, né? Por que a água ela fica assim, tão difícil de você quebrar as ligações dela, de você enfiar a mão nela? Tem uns bichos que conseguem ficar em cima da água, né? Sabe? Já viu essas baratas d'água, esses bichos que ficam andando, conseguem andar em cima da água, né? Por que eles conseguem ficar ali? Porque a água, as ligações entre as moléculas de água, elas são ligações de ponte de hidrogênio, né? São ligações de hidrogênio. Então, é tipo um negócio assim, ó.
você tem um oxigênio aqui da água, tudo bem bonitinho. Tem um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, né? Isso é uma molécula de água. Aí, olha que legal que acontece, ó. Você tem uma outra molécula de água aqui, ó. Aqui estão os hidrogênios dela. Tá vendo aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, acontece a ligação de ponte de hidrogênio, né? Então tem que ser entre um hidrogênio e um oxigênio, ó, entre um hidrogênio e um oxigênio, por exemplo, ela acontece, tá? Ou seja, se não tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio, você já risca. Tem flúor? Vamos ver aqui, o primeiro aqui tem flúor? Não, não tem. Não tem flúor nem nitrogênio. Fosfina, tem flúor ou nitrogênio? Também não, cai fora. E a amônia? A amônia tem nitrogênio. Então, meu chapa, com certeza é esse cara aqui, ó. Tá bom? É só lembrar do HFON e saber o que é polar e apolar. Tá legal? Vamos ver esse último aqui. O último também é perguntas, né? O CO2 é de importância crucial para vários processos que se desenvolvem na Terra, participando, por exemplo, da fotossíntese, fonte de carbono para a formação de matéria que compõe as plantas terrestres e marinhas. Sabendo que a molécula de CO2 é apolar, podemos afirmar que as forças intermoleculares que unem as moléculas de CO2 são do tipo dipolo induzido, tá? Dipolo induzido. Não é esse dipolo instantâneo que eu nem conheço isso aqui. O correto é dipolo induzido. Não é ligação de hidrogênio, porque para ser ligação de hidrogênio tem que ser polar. Iônico, nada a ver, né? Tem que ter um sal aí no meio, nada a ver. Dipolo também não, porque tem que ser induzido. Dipolo permanente, muito menos, né? Então é isso aqui, ó. Beleza? Vamos voltar naquela última questão ali. Qual que é que a gente não fez? Que eu ia falar depois. Cadê? Essa aqui, ó. Então, moléculas de H2O e H2SO4. Aqui é o seguinte, a gente tem que desenhar. Vou pegar a molécula aqui, ó. Mais fácil desenhar ela. Vou pegar dela. Vamos ver aqui. Ó. Moléculas H2O e H2S são angulares e polares, né? Porém, a água apresenta maior temperatura de ebulição. Eu preciso de jogar mais energia. Se sobe a temperatura, sobe o nível de agitação das moléculas, né? Então eu tenho que jogar mais energia do que o H2S, devido às forças intermoleculares atuantes em cada caso. Qual força intermolecular atuante na água? Qual a força intermolecular atuante na água e por que motivo a temperatura é maior que a do H2S? É a seguinte, ó. Se você lembra que eu falei que a água, você tem aqui, ó, como que é a água? Você tem um oxigênio aqui, né? E aí você tem um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, né? Aí você tem outro oxigênio aqui, outra molécula de água, né? Ó. E aí você tem outro oxigênio aqui e outro hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. As ligações, elas acontecem aqui, ó. Né? É uma ponte, né? É a ponte de hidrogênio, né? Então ele está falando aqui, ó, qual a força intermolecular atuante na molécula de água? Então, a força atuante na molécula de água é do
tipo ponte de hidrogênio, tá? Então é assim, tem que ser a ponte de hidrogênio. E por qual motivo a temperatura da água é maior que a do H2S, né? O que acontece aí nesse caso? O sulfeto de hidrogênio, ele a molécula dele é assim, né? Você tem, bom, vamos colocar de água primeiro. Como que é uma molécula de água? Você tem um oxigênio aqui, né? No núcleo dela. Você tem a primeira camada de elétron aqui, ó. Primeira camada eletrônica, né? Que é a camada K. E você tem uma segunda camada aqui, ó. Que é a camada L, né? São 16 elétrons, né? Aqui dentro tem 16 prótons, então aqui tem 16 elétrons nas camadas, né? Como é que eles são distribuídos, né? É 1s2, 2s2, 2p4, né? Essa camada aqui, ó, essa camada aqui, ó, é a camada L, e essa camada aqui, ó, é a camada K. Ou seja, eu tenho 2 elétrons na camada K e eu tenho 6 elétrons, ó, 4 mais 2, 6. 6 elétrons na camada L. 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Lembra que, segundo a teoria do octeto, eu tenho que ter sempre 8 elétrons na última camada? Não é bem isso não, mas só para a gente lembrar, eu tenho que ter 8 elétrons na última camada. Eu tenho 6 aqui, né? Ou seja, ele está instável. Ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Só que sabe o que acontece? Isso é camada de oxigênio, né? O que acontece? Como eles estão próximos do núcleo, a força de atração dele aqui, ó, é muito alta, sabe? Então, o elétron que estiver sobrando aqui, ele puxa ele para cá, ó, porque a última camada dele, a camada de valência, ela está muito próxima do núcleo. Então, o positivo do núcleo, ele puxa ele de qualquer jeito. O sulfeto de hidrogênio é um negócio assim, ó. Você tem o enxofre aqui, né, no meio, o sulfeto de hidrogênio. Aí você tem o seguinte, ó. Você tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, essa daqui, ó, é a camada K, essa daqui, ó, é a camada L, essa aqui, ó, é a camada M, né? Então você já tem 3 camadas aqui, ó. Você tem uma, 2 e aí tem uma terceira aqui, ó. A terceira camada, ela também tem 6 elétrons, né? 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ele também é instável, ele também quer fazer mais 2 ligações. Só que ele está mais distante, ó. Então a força que ele tem para puxar elétrons é menor. Essa daqui é mais forte, da água é mais forte. Então quando você tem essa força aqui, ó, que junta as moléculas de água, elas são muito mais fortes, né? Então pergunta o seguinte, ó. Então são pontes de hidrogênio. E qual o motivo da temperatura de ebulição da água ser maior que a do H2SO4? É devido ao oxigênio ser mais eletronegativo que
que o enxofre. Tá? É isso. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o enxofre, por causa dessa distância aqui, ó. Esse aqui ele tem 3 camadas, o enxofre tem 3 camadas e o oxigênio tem só 2. Né? Então ele é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons que estiverem próximos dele ali, os elétrons das outras moléculas, né? Ele vai ser puxado com muito mais força. Então, para eu desfazer essa ligação aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar muito mais energia aqui, muito mais energia. E essa energia, ela vem na forma de calor, né? Tem que agitar muito mais, senão elas não se soltam. Tá legal? Ó, uma boa sorte lá, tranquilidade, tá? Estarei torcendo por vocês. E fé em Deus, estuda pra caramba no domingão aí. E tira a nota que você precisa. Tá bom? Um abraço pra vocês.